Nessa aula a gente vai abordar um pouquinho dos parágrafos também, porque talvez você tenha um projeto que você tenha que escrever parágrafos, não só um texto, né? Não só uma palavra, não só uma sentença. E a gente vai começar a falar de parágrafos abordando line length, ou seja, comprimento da linha. Geralmente um bom comprimento de linha ele tem que ser suficiente para o seu olho, para que o seu olho não precise continuar iniciando novas linhas a cada poucas palavras, ou seja, leu uma palavra e já passa para a próxima linha, isso é ruim. E ele tem que ser curto o suficiente para que quando você chegar no final de uma linha, você esteja próximo o suficiente para voltar no início da próxima. Não pode ser aquela coisa muito longe, senão você vai se perder também. Ou o leitor, né, para quem você está produzindo o texto, ele vai se perder. Então, existem algumas regras para ajudar a encontrar esse ponto facilmente. Geralmente a gente usa 66 caracteres, 66 letras por linha, isso inclui os espaços, tá, gente? Isso é visto como ponto ideal para o comprimento de uma linha, mas até 80 caracteres ainda funciona bem. E se você tiver uma linha assim, uma coluna muito estreita, dá para trabalhar com até 40 também, beleza? Menos que isso ou mais do que 80 já fica inviável, já fica difícil. E a gente tem que trabalhar também com alinhamento. O alinhamento ele permite manter uma organização do texto, mas às vezes ele acaba gerando o que a gente chama de rasgo, que é aquelas sobrinhas que ficam no final do texto. Isso é até bom, esse rasgo, só que ele tem que ser controlado. Por exemplo, nos livros ou na própria web, alguns web designers têm uma tendência a deixar tudo justificado, deixar tudo centralizado, que é péssimo. Você perde a noção da linha que você tá, isso atrapalha você ler. Então o ideal é a gente usar sempre o texto alinhado à esquerda, aqui no ocidente, claro, né, gente? Porque no oriente o pessoal lê ao contrário, então lá as regras mudam. Mas aqui pra gente o ideal é isso, manter o texto alinhado à direita, porque esse próprio rasgo ajuda a gente a se orientar onde a gente está no texto. Beleza? Então, a gente usando esse alinhamento à esquerda, a gente tem um rasgo ali, a gente tem que controlar ele. Às vezes você não gosta, pode achar esteticamente feio, não tem problema, você pode trabalhar com o texto justificado. Só que o problema é que o texto justificado às vezes acaba gerando muito espaço entre os textos, porque ele faz isso, ele adiciona espaço para deixar tudo certinho ali. E a gente também tem que trabalhar com posicionamento. Se a gente posiciona um texto próximo de um título, a gente vai entender esse texto como se fosse um subtítulo. Se a gente posiciona ele perto de um parágrafo, ele vai parecer uma categoria, por exemplo. Então a gente tem que entender essas regras de posicionamento também. E para determinar um parágrafo, a gente pode usar um recuo, né? Que é aquele espacinho que a gente dá ali antes da primeira fonte, da primeira palavra do texto. Ou a gente pode usar uma linha em branco também. Mas o que a gente nunca deve fazer para delimitar um parágrafo é usar os dois juntos. Ou você usa o recuo, ou você usa a linha em branca, beleza? Então é isso, gente. Essa foi a nossa abordagem sobre parágrafos e espero vocês na próxima aula. Valeu!